sobre como eu conheci a Jesus, como foi meu processo aí na igreja. Bom, como tudo na vida teve seus altos e baixos, né? Eu vim de uma família católica, né? Uma família que os meus pais, eles todos os dias, até hoje, eles rezam o terço todos os dias, tá? Eles têm o costume de rezar o terço todos os dias, e quando eu era criança, né, eu sou filho único, né? Eu sempre fui muito tímido, muito retraído, né? Uma pessoa que não tinha muita comunicação. Na escola, era aquelas pessoas que entrava mudo e saía calado, né? Não tinha voz nenhuma. Era daquele tipo de pessoa que era, sabe, aquele cara que todo mundo, que ninguém gosta, que só serve para o pessoal zoar com a cara, né? Então era desse jeito, nos meus tempos de escola, né? Não tenho muitas boas lembranças da escola, para vocês terem uma ideia. Mas, na minha vida pessoal, eu sempre tive um amigo, né? Meu amigo sempre foi Jesus. E desde o tempo de criança eu sempre conversava, eu não falava, não tinha amigos imaginários, essas coisas. Eu pedia para Deus, falava, Deus me ajuda. Quando eu era criança eu tinha esse pensamento, isso é sério, eu estou falando realmente, abrindo meu coração para vocês, né? Quando eu era criança eu costumava falar com Deus, não que ele respondesse literalmente, eu rezava, né? Eu orava comigo mesmo, sozinho, que eu era uma pessoa muito sozinha, né? Sempre fui uma criança, um adolescente muito solitário, né? Por causa da minha timidez. E meus pais rezavam sempre o terço. Eu tenho dois tios que são padres, tá? Inclusive um tem uma história muito bonita, depois se você quiser eu posso falar aqui, que ele era casado, ficou viúvo, ele tem, né, 4 filhos, e depois disso, depois da velhice, depois que ele ficou viúvo, ele se tornou padre, né? Inclusive os filhos dele estiveram na ordenação dele e tudo mais, foi uma coisa muito bonita. Então, na minha família, é uma família bem religiosa, né? Uma parte que são 2 padres na família, apesar de eu não ter muito contato com eles, são pessoas que moram em outro estado, né? Mas a Igreja Católica, a fé, sempre esteve presente na minha família. Mas não por isso que também eu tenha me distanciado também. Teve períodos que eu me distanciei da fé, que eu vou dizer aqui para vocês também, inclusive. E com o tempo, como eu falei que eu era sempre muito tímido, né? Depois de um tempo, quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu comecei a participar do Ministério de Música de uma comunidade, né? De uma igreja, que era uma igreja pequena, né? Chamada Nossa Senhora das Candeias, né? Até hoje foi um dos momentos, né? Um dos períodos mais bacanas, né? Os mais felizes que eu tive na minha juventude, né? Uns anos atrás. Tocava, cantava o salmo, participava da missa, né? Fazia parte. Durante alguns anos eu participei do Ministério de Música. Só que depois, até em 2012, foi o último ano que eu participei. Depois disso eu saí, porque eu me casei, aí eu tive que me mudar, nesse período eu tive que sair, eu morava na zona sul de São Paulo, tive que me mudar para a zona leste, né, que a gente comprou um apartamento, eu e minha esposa, e nesse período eu acabei me distanciando da igreja, né, nesse período foi um período que que Deus permitiu, porque nesse período foi um período crucial para eu me perdi, mas ao mesmo tempo eu adquiri conhecimento para depois lutar contra as coisas da nova ordem mundial. Porque esse assunto nova ordem mundial é um assunto importantíssimo e eu estive por dentro desse assunto, conheci pessoas desse meio, eu acreditava, eu queria... teve um momento que eu falei que era uma coisa boa a nova ordem mundial. Sei que eu procurei centros espíritas, já participei de espiritismo, conversei com pessoas que eram espíritas, tive algumas influências no meu antigo serviço, que tinha um rapaz que era médium, né, 2 pessoas médiums, né, espíritas. Eu tive um momento da minha vida que era completamente liberal. Assim, um pensamento, não queria mais a igreja, para mim é aquele pensamento que tudo é igual, tudo é a mesma coisa, então é um pensamento espírita, né, um pensamento esotérico, né. Inclusive cheguei aí num templo da Rosa Cruz, que é um templo maçônico, fui visitar uma sociedade secreta, já fui convidado para participar da maçonaria, participar de uma entrevista para ser maçom, e eu tive o desejo de ser maçom,
né? Então eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, né? Até antes, né? Antes eu pesquisava sobre Nova Ordem Mundial, pesquiso há muitos anos, né? Sobre isso, sobre esses assuntos, Nova Ordem, Illuminati. Desde 2009 eu pesquiso sobre isso, mas depois disso, quando eu me casei, isso reforçou, porque eu tive que sair da igreja, não estava mais frequentando, não estava mais no meio, né? Por isso que é importante você ir à missa, ter alguma atividade na igreja, porque você está entre os irmãos e sempre reforça a sua fé. Quando você vai caindo, você se levanta porque você vê os seus irmãos lá com você. Tá, é um dos motivos, né? Um dos motivos, né? É lógico que temos a Eucaristia e tudo mais. E eu me distanciei. Só que nesse período eu tive uma experiência muito interessante, inclusive no tempo da maçonaria, que a gente chama paramaçônico, né? Eles chamam lá, que é da Rosa Cruz. Eu participei de uma meditação, né? Participei de uma meditação deles lá, e esse foi um ponto que me fez ver que tudo aquilo ali era do maligno. Porque eu fiz essa meditação lá e minha mente ficou totalmente bloqueada. Eu não conseguia ter nenhum pensamento. Você já chegou a não pensar em nada? Não conseguir pensar em absolutamente nada? Foi isso. Minha mente foi limpa. Não tinha nada. Eu saí do templo desse local, desse templo ocultista, sem nenhum pensamento após a meditação. E depois disso comecei a ter sonhos, perseguições, né, de um ser com um rosto de caveira, né? Depois, mais tarde, percebi que tanto as entidades Exu Caveira, como outras entidades que tem lá, tudo são a mesma coisa, eles só mudam de nomes. O demônio, ele muda de nome, né? São os mesmos anjos caídos. Todas as entidades que você vê por aí são todos anjos caídos. Eu descobri isso. E depois disso eu me confessei com um padre lá na Zona Leste, que é um padre muito bom, um padre Israel, que ele também combatia o ocultismo. Ele falou assim que você foi enganado, né? Falando para mim que eu tinha sido enganado. Só que agora eu tinha que fazer o caminho de volta. Nunca me esqueço dessa confissão, que eu tinha que fazer o caminho de volta para Deus, né? Então, desde então, comecei a querer me dedicar mais ao combate contra as forças ocultas, o combate contra a nova ordem mundial, que tem dominado a sociedade, que está por trás de tudo que nós vemos aí, da destruição da humanidade. Eles estão por trás disso tudo, tá? Os senhores do mundo. Então, eu conheci Jesus desta forma, mais ainda depois que eu conheci o mal, eu conheci Jesus após isso aí. Mesmo que eu, de berço, eu sempre estive perto da igreja, perto das pessoas, né, de Deus, também me distanciei. E foi nesse período de distância, de deserto, que eu me encontrei, que vi que a nova ordem mundial é algo maligno, e para poder pregar para vocês, pregar para as pessoas, aqueles que querem ouvir sobre estes assuntos, tá bom?